A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o uso de um programa secreto para monitorar localização de pessoas. A determinação para a abertura da investigação foi do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele encaminhou um ofício à PF solicitando apuração da possível prática de crimes contra a administração e de associação envolvendo a utilização do sistema. No documento, ele disse que os fatos, da forma como se apresentam, podem configurar crimes contra a administração pública e de associação criminosa tipificado no Código Penal, entre outros crimes. Além de Flávio Dino, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o caso também será levado à Controladoria Geral da União, que tem por função acompanhar ações disciplinares envolvendo servidores públicos. De acordo com Rui Costa, o plano do governo é reformular a agência de inteligência que deixou de ser subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, órgão tradicionalmente comandado por militares, e passou para o comando da Casa Civil. Para a gente falar mais sobre isso, temos um convidado agora. Vamos falar sobre isso com Pedro Sanches, que é sócio do escritório Prado Vidigal Advogados, especialista em direito digital. Doutor Pedro, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Tudo bem. O senhor também vê indícios de possíveis práticas criminosas nesse monitoramento feito pela ABIN, doutor? É difícil ainda, Vitor, adiantar que podem ter havido qualquer tipo de prática criminosa ou não, né? O que é fácil da gente afirmar é que, sem prejuízo de que qualquer excesso que tenha sido cometido pode levar, sim, à responsabilização dos agentes envolvidos, é natural que da atividade desenvolvida pela ABIN, dados sejam analisados para que a gente consiga ali chegar ao objetivo principal da ABIN, que é fornecer ao Executivo Federal informações capazes, que podem tornar capaz ali uma decisão informada por parte do Executivo Federal. Mas isso, óbvio, não exclui a responsabilidade da ABIN de observar garantias, né, inclusive ali garantias constitucionais relacionadas à sua atuação. Ou seja, se ficar provado que dentro dessa investigação foram cometidos excessos que podem inclusive violar ali direitos constitucionais como a vida privada, como a intimidade das pessoas envolvidas, podem sim ser responsabilizados os agentes envolvidos. Doutor Pedro, aqui comigo, sua colega também, especialista em direito digital, vocês estão na praia de vocês, Elaine Keller. Oh, que maravilha. Faz a próxima pergunta. Boa noite, doutor Pedro. Pois é, além de tudo, também violar não só a privacidade, mas dados pessoais também, que passaram a fazer parte aí do artigo 5º da nossa Constituição Federal como um direito de liberdades individuais, né? Para além disso, a gente também tem que observar essa questão. E é lamentável, né, doutor Pedro, porque a ABIN é uma instituição, um órgão que sempre foi pautado no respeito, né, no trabalho de inteligência com respeito. Então, a gente espera que na evolução dessas investigações, isso aí não fique comprovado, essa coisa de ficar fuxicando a vida alheia só por interesse próprio, inclusive porque pode tipificar, inclusive, aí um crime de peculato, né, contra esses agentes que usaram esses dados, né? Mas o senhor acredita que haja algum mecanismo, a partir daí, quer dizer, toda vez que há uma falha, é sempre um motivo importante para a gente reformular os procedimentos e trazer melhorias, né? Inclusive melhorias no sentido de transparência, né? O senhor acredita que a ABIN possa estar aí avaliando alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida, na verdade, a gente até teve, né, por parte deles, uma declaração de que esse fato levou até mesmo à abertura ali de uma averiguação interna que pode eventualmente levar à modificação de procedimentos internos que pautam e devem pautar, né, direitos e garantias individuais e, inclusive, prezar também pela transparência, claro, aquela transparência que não prejudique o desenvolvimento natural da atividade da ABIN, que, como uma atividade de inteligência, também devem ter ali dados preservados, né, a confidencialidade preservada de algumas informações, até mesmo para que a decisão, as informações passadas ali ao Executivo Federal
não sejam de qualquer forma violadas. Mas ainda assim, né, se, como eu comentei, se excessos foram cometidos, e esses excessos, né, seriam qualquer tipo de violação a direitos e garantias individuais aos quais a ABIN sim está vinculada, esses excessos podem eventualmente levar à responsabilização dos agentes envolvidos, isso sem dúvida. Doutor Pedro, eu queria aproveitar o nobre colega para até fazer aí um bate-bola rápido sobre um tema, né? Há pouco tempo a gente viu a discussão aí sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, se deveria ou não ser aberta essa informação por conta da Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? E aí há um debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, novamente, a Lei de Proteção de Dados volta a ser tema nessa questão de possível quebra aí, de informações de algumas pessoas pela ABIN. E a gente não vê aí um posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O senhor não acha que a autoridade deveria aí, se posicionar mais nessas pautas? Perfeito. Na verdade, o que a gente tem que pontuar aqui é que como esse caso é um caso, né, que eventualmente pode ter sido, enfim, essa investigação realizada pela ABIN, aqui estou me adiantando aos comentários, né, sem ainda ter total compreensão se de fato foi esse o motivo que fez com que a ABIN colocasse em prática esse monitoramento, mas se o motivo foi a investigação de alguma prática de cunho criminoso, a gente tem lá na LGPD uma previsão de que essa lei não vai se aplicar a esse tipo de tratamento de dados pessoais, ou seja, a LGPD, ela não protege, ou seja, ela não cobre atividades de tratamento que são realizadas com fins de investigação de atos ali ou infrações de crimes. Ou seja, no final do dia, pode ser que a gente não tenha, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui aplicável a esse caso. Então, talvez aqui cobrar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de algum posicionamento pode ser uma coisa que, nesse momento, não seja de fato necessário, porque talvez em razão da atividade que foi realizada da ABIN, se essa atividade de fato é comprovada que foi realizada com fins ali de investigação a práticas criminosas, a gente não tem aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Até, inclusive, esse é um tema que leva a uma outra discussão, né, até bastante em voga hoje em dia, que é a gente ter a criação de uma Lei Geral de Proteção de Dados para cunho penal, que, inclusive, talvez seja ali uma discussão que volte à tona, não só com esse caso, mas outros casos também aí, que em grande repercussão na mídia. Eu concordo com o senhor, caso os dados comprovadamente tenham sido utilizados de forma lícita pela ABIN, né? Agora, como a gente está aí diante de uma investigação por um possível incidente de segurança com dados pessoais, ainda assim o senhor acredita que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não deveria estar mais atuante e acompanhando essa investigação? É fato que, se ficar comprovado, né, que algum tipo de tratamento indevido foi realizado, a gente vai poder sim ter a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuando, né, agora ainda mais a reforçada ali a atuação da Autoridade Nacional. A gente já viu que no ano de 2023 a autoridade ela vem mostrando diversos pontos ali relevantes à sociedade, inclusive a gente teve, né, recentemente um regulamento super importante esperado por toda a sociedade, publicado pela Autoridade Nacional. Então a gente vê uma atuação ali relevante da Autoridade Nacional. Então é fato que, se provavelmente ficar configurado ali com algum tipo de tratamento indevido de dados pessoais em que a gente tenha a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados de fato verificada, sim, a Autoridade Nacional possivelmente vai se debruçar em cima do caso, se já não o faz, né? Porque acho que essa é uma grande questão, porque grande parte das investigações são conduzidas em sigilo, então talvez até mesmo uma investigação hoje pode estar ocorrendo e a gente hoje não ter conhecimento. Mas o fato principal que a gente considerar é esse que eu comentei, né? Talvez a gente aqui não tenha a aplicabilidade da LGPD no caso, em razão do motivo em que essa fiscalização, esse monitoramento realizado pela ABIN era realizado. Então, se foi de fato comprovado que o monitoramento é realizado para investigações a práticas criminosas, a gente tem lá uma excludente de aplicação da LGPD, o que de fato desoneraria ali a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de qualquer tipo de investigação.
Justamente sobre isso que eu ia lhe perguntar, doutor Pedro. Existe algum dispositivo legal que trate especificamente de algum monitoramento feito sob justificativa? E aí vai caber aos responsáveis apresentar justamente essa justificativa, né? Mas existe, então, como o senhor está dizendo, um dispositivo que classifica monitoramentos feitos justamente para fins de inteligência, é isso? Não exatamente para fins de inteligência, né, mas para investigação ou repressão a práticas criminosas de uma forma geral. Então, essa é uma previsão lá da LGPD que exclui a aplicação das diretrizes ali da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, de uma forma geral, na verdade, se a gente for considerar, todo o tratamento de dados pessoais, ele deve ter ali por trás uma justificativa, Vitor. Isso é um ponto relevante a gente comentar por aqui. Mas, como saindo ali do escopo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, e provavelmente a gente está fora, né, do escopo de aplicação dessa lei, uma vez que configurada, né, a investigação conduzida dentro dos parâmetros da legalidade, como é o que a gente espera que tenha ocorrido aqui nesse caso, respeitando os direitos e as liberdades individuais, se essa investigação foi conduzida para repressão ou para investigação de práticas criminosas, a gente não tem, então, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma excludente prevista dentro da LGPD. Perfeito, doutor Pedro Sanches, sócio do escritório Prado Vidigal Advogados, especialista em direito digital. Obrigado pela entrevista. Uma boa noite, doutor. Muito obrigado, Vitor, Elaine. Boa noite.